meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio químico. Nós vamos introduzir o conceito de equilíbrio químico, certo? Então, vamos lá. Gente, equilíbrio químico, ele é característico de reações reversíveis. Como assim reações reversíveis? Os reagentes, eles vão dar origem aos produtos. Você fala, certo, tudo bem. E os produtos, né, vão dar origem aos reagentes. Ou seja, reagente forma produto, produto volta a ser reagente. Um equilíbrio químico, a gente fala que nós vamos ter a reação direta, é quando o reagente forma o produto. Então essa é a reação direta. E quando o produto volta a ser reagente, nós temos o que? A reação inversa. Nós temos a reação inversa. Então, equilíbrio químico, ele é característico de reações reversíveis, Então, a gente sempre fala, quando os reagentes dão origem aos produtos, eu tenho a reação o que, gente? Direta. E quando os produtos dão origem aos reagentes, eu tenho o que aí? Eu tenho a reação inversa. Então, equilíbrio químico é característico de reação o que, gente? Reversível. Mas o que é o equilíbrio químico, né? Quando que um sistema atinge o equilíbrio químico? Bom, eu falo assim, ó, equilíbrio químico, para você entender, eu faço um paralelo, tá? Eu faço um paralelo. Eu vou dar um exemplo aqui quanto isso, um exemplo bem simples. Imagine uma sala de aulas com 100 alunos dentro. Vocês estão imaginando? Uma sala de aula com 100 alunos dentro. Tudo bem. Agora, imagine que no começo, as pessoas que estão lá assistindo a aula, os alunos e as alunas, elas vão levantando rapidamente e vão saindo da sala. Imagine que nessa sala nós tínhamos 100 alunos, tá bom? Entre homens e mulheres. Eles vão levantando e saindo, levantando e saindo. E isso é no começo, né? Bem rápido assim. E lá fora, que não tinha nenhum aluno no corredor da escola, não tinha nenhum aluno, vai ficando os alunos ali fora. Vocês estão imaginando a cena? Tá. Aí os alunos que estavam no corredor começam a falar assim, poxa vida, vamos voltar. E aí, eles vagarosamente começam a voltar. Mas, os alunos dentro da sala ainda não pararam de sair. Eles estão saindo mais lentamente, mas eles não pararam de sair. Só que bem vagarosamente, bem devagarzinho, as crianças lá fora começam a entrar. Enquanto isso, tem gente saindo. Começam a entrar. E o pessoal lá de fora fala, poxa vida, não tem problema nenhum voltar para a sala, vamos começar a voltar. E o pessoal lá de fora começa a voltar um pouco mais rápido. E o pessoal de dentro da sala começa a sair um pouco mais lento. Em um determinado instante, a velocidade de pessoas saindo da sala e a velocidade de pessoas entrando se igualam. Quando essas velocidades se igualam, o que acontece? Sai um, entra um, na mesma velocidade. A quantidade de pessoas dentro da sala e a quantidade de pessoas no corredor não variam mais, elas tornam-se constantes. Ai, Gabriel, mas tornam-se iguais? Não necessariamente. Vamos supor que dentro da sala tenha 70 pessoas e lá no corredor 30. Um da sala levanta e sai. A sala ia ficar com 69. Só que ao mesmo tempo que um sai, e lá a sala ia ficar com 69 e lá fora com 31, um lá de fora entra. Então, quando um lá de fora entra, a sala continua com 70 e lá fora continua com 30. As velocidades se igualam. Imagine que isso fique para a eternidade. Um levanta e sai, um entra, um sai, um entra, um sai, um entra. Ou seja, nós atingimos o equilíbrio. Então, equilíbrio químico é quando as velocidades da reação direta e inversa se igualam. Quando alguém perguntar para você o que é equilíbrio, equilíbrio tem a ver com velocidade. Você acha que travou, né? Não travou, não. Olha só, equilíbrio tem a ver com velocidade. Velocidade, quando a velocidade de um se iguala com o do outro. Então, lembra sempre desse exemplo, quando a velocidade das pessoas saindo e entrando se igualaram. Quando essas velocidades se igualaram, nós atingimos o equilíbrio. Para ficar mais fácil, eu dou esse exemplo aqui. Ó. Eu pego uma reação elementar. Você fala, tudo bem. Faça para mim, por favor, aí a velocidade, a lei, a expressão, a fórmula da velocidade da reação direta. Você fala, é fácil. V
eu vou chamar de V1, tá? Eu vou chamar de V1 a velocidade da reação direta, eu vou chamar de V1, é igual a K1 vezes a concentração de Azão elevado a Azinho, né? Vezes a concentração de Bzão elevado a Bzinho. Faça da inversa, eu vou chamar de V2. Então, olha só, a direta eu estou chamando de V1 e a inversa eu chamo de V2. Então, vai ser V2 é igual a K2 vezes concentração de Czão elevado a Czinho vezes a concentração de Dzão elevado a Dzinho aqui. Tá, isso daqui são as expressões, né? São as fórmulas das velocidades, da direta e da inversa. Certo, 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 certo. Então, nesse exato momento, eu tenho isso. Agora, olha só, vamos pensar um pouquinho, vamos detalhar isso daí, ó. Vamos fazer o seguinte, vocês estão acompanhando comigo as fórmulas das velocidades, tanto da direta quanto da inversa? Você fala, bom, professor, tudo bem. Então, vamos lá devagar, ó, vamos lá devagar. Eu tenho a reação, né? Eu tenho a reação. Imagina um recipiente, né? Imagina um recipiente fechado, Vocês estão imaginando um recipiente fechado? Tá. Um recipiente fechado que no começo eu só tenho A e B. Por quê? No começo eu só tenho reagente, não é verdade? Ah, como assim? Ó, por exemplo, eu vou fazer um bolo. No começo eu tenho o bolo? Não, eu tenho os ingredientes do bolo. Os ingredientes são os reagentes, não é verdade? Então toda a reação começa com os reagentes. Então no início eu só tenho A e só tenho B. Eu coloco aqui, dando aula, um A e um B. Mas é como se fosse, por exemplo, um mol de A e um mol de B. Por exemplo, um mol é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de A e 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de B. Ou seja, molécula pacas, tá? Eu tenho bastante A e bastante B. Então, eu tenho a expressão da velocidade. No início, a velocidade V1, a velocidade da reação direta, ela é máxima, porque a concentração de A e a concentração de B está extremamente grande, está assim no máximo. Beleza? Então V1 é enorme, V1 é enorme. Porque eu coloquei A, coloquei B, putz, eu tenho um monte de A e um monte de B, eles vão se chocar pacas. Tá, só que com o passar do tempo, o que vai acontecendo com o passar do tempo? A e B, quando se chocam com colisão, com orientação adequada e energia mínima, dão origem a C e D. Você fala, então a concentração de A e a concentração de B vai caindo. Se a concentração de A, olha só, a concentração de A e a concentração de B vai caindo, por consequência, a velocidade também vai caindo. V1 vai diminuindo. Por quê? Porque A e B está diminuindo, porque estão formando quem? Quem? Estão formando C e D. Você fala, caramba, verdade. Então, eu começo a ter C e D. E C e D vão aumentando aos poucos. Por que vão aumentando a concentração de C e D? Por quê? Porque A e B estão reagindo, formando C e D. Agora, se parar para pensar, no começo, enquanto V1 era máximo, V2 era quanto? Era zero. Por que era zero? Por que era zero? Porque eu não tinha C e D. Vocês concordam? Eu não tinha C e D. Então, se eu não tenho C e eu não tenho D, isso aqui vale quanto? Isso vale zero. Só que aí C e D foram sendo formados. E como C e D foram sendo formados, o que acontece? O que acontece? C e D, quando se chocam, eles voltam a ser A e B. Só que é assim, ó, vamos supor aqui, eu formei, sei lá, 1000 moléculas de C e 1000 moléculas de D, vamos supor, aí num tempo tal, num tempo qualquer. Dessas 1000 moléculas, vamos supor que 10 se chocaram entre C e D com orientação adequada, energia mínima, e voltaram a ser A e B. Só que ao mesmo tempo as outras moléculas de A e B estão se chocando, voltando a ser C e D. Então a reação não para, a reação é ininterrupta. Só que chega um detalhe, chega um certo momento, olha só que legal. A velocidade da direta está diminuindo, porque a concentração de A e B está diminuindo. Só que C e D, a concentração de C e a concentração de D está aumentando, porque estão sendo fabricados. E eles vão, quanto mais C e mais D vão tendo, mais fácil eles conseguem se chocar com orientação adequada e energia mínima. Então a velocidade da reação inversa, que é V2, vai aumentando. Por que a velocidade da V2 vai aumentando? Porque C e D estão aumentando, tá vendo? Estou colocando setinhas para cima. Ou seja, se um diminui e o outro aumenta, o que acontece num determinado instante? A velocidade da reação direta, ó, vem caindo. A velocidade da reação inversa, que no começo aqui era zero, vem aumentando. Chega um determinado instante que, olha o instante aqui, chega num determinado instante que a velocidade V1 e V2 se igualaram.
Opa, 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 opa. Se elas se igualaram, é porque eu consegui o quê? Eu falo que é nesse instante que o sistema atinge o equilíbrio. Então, equilíbrio químico tem a ver com o instante que o sistema atinge o equilíbrio. Ou seja, no instante, né, falando melhor, né, o instante que a velocidade da direta se iguala com a velocidade da inversa. É nesse instante que o sistema atinge o equilíbrio. Então, olha que coisa legal, olha que coisa legal. Equilíbrio químico, ele tem a ver com velocidade. A velocidade da direta e a velocidade da inversa se igualaram. Toda vez que eles se igualam, eu tenho equilíbrio químico. Então, eu falo que num dado instante, a velocidade da inversa se igualou com a velocidade da direta, eu tenho o quê? Eu tenho equilíbrio químico. Equilíbrio químico. Ah, mas e as concentrações de produtos e reagentes serão iguais? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que é igual é velocidade da direta e da inversa ficaram como? Iguais. Velocidade da direta e da inversa ficaram como? Iguais. Velocidade da direta e da inversa ficaram como? Iguais. Então isso é equilíbrio químico, gente. Isso é equilíbrio químico. E é muito importante essa matéria, porque vocês não acabam estudando equilíbrio químico na própria química, na biologia, quando vocês vão estudar respiração, não é verdade? Você tem equilíbrio químico aí em processos industriais, para quem for fazer qualquer curso que envolva química, né? O pessoal da farmácia, da medicina estuda muito isso. Então é extremamente importante você entender que equilíbrio químico é quando a velocidade da inversa e da direta ficaram como? Iguais. Velocidades, tudo bem? Bom, quando você fala, quando você fala em equilíbrio, você tem as características do equilíbrio, que você não pode esquecer das características, né? A primeira característica é aquela que eu estou citando desde o começo dessa aula, que você não aguenta mais escutar. O que é? Velocidade da direta e a velocidade da inversa ficaram como? Iguais. Velocidade da direta com a velocidade da inversa ficaram como? Iguais. Beleza. Segunda coisa, equilíbrio químico só é atingido em sistemas fechados. Sabe por quê? Se tiver um sistema aberto, posso ter interferência. Pode cair alguma coisa pode sair, pode ser que mude a pressão. Então, o sistema só atinge o equilíbrio em recipientes fechados. Só em recipientes fechados. Recipiente aberto? Não. Tá? Vamos lá. Outra coisa que eu acho assim que você tem que entender. Equilíbrio químico, você viu que reagentes vão dando origem a produto e produto vão voltando a ser reagente. O que significa que quando o sistema atingir o equilíbrio, vai existir para sempre reagentes e produtos, ou seja, coexistem. Essa frase é muito importante, ó. Coexistem reagentes e produtos. Os reagentes nunca vão ser 100% consumidos, porque na sua mente você pensa assim, reagentes se transformam em produtos. Pronto, sumiu o reagente, surgiu o produto. Tá, mas quando eu tenho equilíbrio, o reagente dá origem a produto e o produto volta a ser reagente. Ou seja, para sempre eu vou ter ali reagentes e produtos existindo. Eu vou ter ali reagentes e produtos existindo. Ou seja, coexistem. E é muito legal, porque se você pegar um recipiente transparente, colocar uma reação em equilíbrio, visualmente, né, macroscopicamente, parece que tudo parou. Parece que não tem mais reação. Parece que a reação acabou. Mas, microscopicamente, a reação nunca para. Ou seja, o que eu quero dizer com isso que o equilíbrio químico ele é dinâmico. O equilíbrio químico ele é dinâmico. Ou seja, se você tem um recipiente onde você tem um equilíbrio químico, aquilo ali vai permanecer para sempre em equilíbrio. Só vai sair do equilíbrio se alguma coisa externa for lá e mexer com aquilo, perturbar o equilíbrio. O equilíbrio químico, ele é a situação mais estável da reação. O sistema ele está num grau de estabilidade muito grande. Então, macroscopicamente, tudo está parado, mas microscopicamente as reações não pararam. A direta continua funcionando. Por exemplo, naquele exemplo anterior que eu dei, A e B continuam se chocando, formando C e C e D continuam se chocando, voltando a ser A e B. Só que a velocidade da direta e da inversa estão exatamente iguais. Então, microscopicamente, as
colisões, a formação de complexo ativado da reação direta, a formação de complexo ativado da reação inversa continua ocorrendo. A reação continua ocorrendo. Só que visualmente nosso olho não enxerga isso, né? Então, macroscopicamente, a reação está parada. E a parte mais Master Blaster Advanced Plus importante é você entender que quando você tem equilíbrio químico, os participantes, ou seja, tanto reagentes e produtos, as suas concentrações tornam-se constantes. Lembra daquele exemplo que eu dei esdrúxulo no começo da aula? Qual que era o exemplo que eu dei? Então, as velocidades se igualaram, mas as pessoas não, tinha 70 lá dentro e 30 lá fora. 70 lá dentro e 30 lá fora. Lembra? Nos exemplos que eu chutei, aí saía uma e entrava uma. Ô Gabi, né, se sair 2, bom, se tinha 70, sai 2 ia ficar 68, mas a velocidade que 2 sai, 2 entra. Lembra naquele exemplo que eu dei? Então, é importante você entender, é muito importante você entender o quê? Né? Que as concentrações tornam-se constantes, mas não necessariamente iguais. Elas tornam-se constantes, ou seja, naquele exemplo, 70 e 30 sempre, né? Ficou 50 e 50? Não. Poderia ter ficado 50 e 50? Poderia. Poderia ter ficado 70 lá fora e 30 aqui dentro? Poderia. Mas o que eu quero mostrar, o que eu quero falar para vocês é que elas tornam-se como? Constantes, mas não necessariamente iguais. Isso é importante você entender. Igual, gente, é só velocidade. Igual é só velocidade. Concentração não necessariamente igual. A concentração para de variar. A concentração para de variar. Então, nesse exato momento, quando você pensa nisso, né, você fala concentração dos participantes, né, concentração dos participantes. As concentrações dos participantes, elas tornam-se constantes, mas não necessariamente iguais. Então eu posso ter 3 casos de equilíbrio químico. Eu posso ter 3 casos de equilíbrio químico. Eu posso ter o caso aonde a concentração dos reagentes fica maior que a concentração dos produtos. E ó que legal, isso é muito legal, ó. Ó, repara que nesse tempo as concentrações aqui, ó, não variam mais. Então nesse tempo aqui, ó, eu sei que eu tive o quê? Atingi o quê? Atingiu o equilíbrio. Eu atingi o equilíbrio. Como que eu sei que eu atingi o equilíbrio? Porque a concentração, porque esse gráfico é de concentração por tempo. A concentração de ambos não estão mais variando, Então, mas estão iguais? Não, ó, se você puxar aqui, ó, a concentração do reagente, sei lá, X, a concentração aqui do produto é quanto, sei lá, Y. Você está vendo que X é maior do que Y, você está vendo isso. Então, é importante você entender que as concentrações tornam-se constantes, mas não necessariamente iguais. O que ficou igual? A velocidade de ida e de volta, a velocidade da inversa e da direta se igualaram. Ô Gabi, mas sempre vai ser assim? Não, pode ser que seja assim também, ó. Pode ser que seja assim, ó. A concentração dos reagentes ficou muito menor a concentração dos produtos. Ou seja, o sistema atingiu o equilíbrio, e quando atingiu o equilíbrio, ó, sobrou pouco reagente, ó, a quantidade de reagente, ó, piquititica, a quantidade de produto aqui enorme, Se você é dono de uma indústria, vamos supor de uma farmacêutica, e fabrica um remédio, e a fabricação entra em equilíbrio, você gostaria de ter aquele caso A, que sobra muito reagente e forma pouco produto, ou você queria ter esse caso B, onde forma muito produto e sobra pouco reagente? Poxa vida, você quer ter o caso B aqui, onde você tem mais produto, não é verdade? É assim que funciona. O rendimento desse caso é muito maior que o rendimento do outro. Tá vendo? A gente vai estudar isso. Ô Gabi, como que eu vou saber se um equilíbrio vai ter alto rendimento ou baixo rendimento? Ou seja, se vai fabricar muito produto ou não quando entrar em equilíbrio? Aí são cenas do próximo capítulo, aonde nós iremos estudar o quê? As constantes. A constante Kc, Kp, lembram disso? Essas constantes, elas preveem o quê? A extensão da reação. Como assim prever a extensão? Como assim? Prever o rendimento. Se você tiver uma constante elevada, você tem bastante produto, né? A gente vai ver tudo isso. Uma constante muito pequena, de modo geral, você vai ter pouco produto. Isso bem de modo geral, mas é isso para que serve as constantes. Ela prevê aí a extensão. E olha que legal, Pode ser que a concentração de reagentes e produtos sejam iguais? Poxa vida, pode, ninguém está negando que não pode. Esse caso pode acontecer? Pode.
Mas necessariamente é sempre esse caso? Não, 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 entendeu? Vocês viram os outros casos, eu acabei de mostrar para você. Eu posso ter equilíbrio químico com 3 casos, onde eu tenho muito reagente, pouco produto, quando atinge equilíbrio, ou tenho muito produto, pouco reagente, quando atinge equilíbrio, ou quando a concentração de reagente e produto é igual. Mas você tem que ter noção que em todos esses 3 casos que eu falei, se você pegar, você repara o quê? Que a concentração ficou sempre como? Constante. Você vê que depois que o sistema atinge o equilíbrio, fica constante. Ó. Se você volta aqui, ó, se você volta aqui, você vê ó, que daqui para frente, ó, daqui para frente, as concentrações não mudaram mais, elas ficaram como constantes, que é o exemplo, né, que eu comecei a aula falando das crianças dentro e fora da sala. Você via que para aquele exemplo que quando as velocidades se igualaram, né, as quantidades de pessoas lá dentro se tornaram como, né, como constantes, não é verdade? As quantidades dentro e fora se tornaram constantes. Tinha 70 e 30, um saía e um entrava. Um saía e um entrava, sempre era 70, sempre era 30. Na verdade, pelo exemplo que eu dei, né? Pelo exemplo que eu dei. Então, o que eu quero que você entenda, o que eu quero que você entenda é o que, né? O que eu quero que você entenda é que quando você tem equilíbrio químico, as concentrações tornam-se constantes, mas não necessariamente iguais. O que é igual? A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Essa é a primeira aula de equilíbrio químico, a introdução à ideia de equilíbrio químico. Beleza, meus amores? Bons estudos a todos e a todas, tá bom? E tchau, tchau.